Você já parou para se perguntar: Deus ainda fala conosco hoje? Se o Espírito Santo realmente habita em nós, por que tantos cristãos vivem como se estivessem espiritualmente surdos? A verdade, meus irmãos, é que o Espírito Santo está falando, mas muitos já não conseguem mais ouvir. Hoje você vai descobrir os 7 sons do Espírito Santo, revelados por um dos maiores mestres bíblicos do nosso tempo, Derek Prince. Ele dedicou sua vida a ensinar sobre a voz ativa e sobrenatural do Espírito de Deus. E acredite, entender esses sons pode mudar o rumo da sua vida espiritual. Cada um desses sons é uma manifestação única da presença de Deus. Alguns vêm como um sussurro, outros como um clamor dentro da alma. Há sons que confrontam, que curam, que exortam, que libertam. E todos eles têm um propósito: formar Cristo em você. Mas atenção, ignorar essas vozes pode custar caro. Muitas vidas foram destruídas por não discernirem um simples alerta do Espírito. Quantos casamentos poderiam ter sido salvos? Quantas decisões erradas poderiam ter sido evitadas? Quantos ministérios não teriam naufragado? Então, antes de seguir, clique em curtir, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir a voz do Espírito. Comente aqui embaixo. Você já ouviu algum desses sons na sua caminhada com Deus? O seu testemunho pode edificar vidas. Agora, com temor e reverência, vamos mergulhar nos 7 sons do Espírito Santo, como ensinava Derek Prince, e permitir que o Espírito fale, limpe, restaure e encha nossos corações com fogo. Primeiro som, o som do sussurro. Suave, a voz da direção individual. Imagine estar no meio de uma tempestade, onde tudo parece ruído, confusão e medo. Você clama a Deus por uma resposta, mas tudo o que escuta é um silêncio. E então, de repente, um som suave, quase imperceptível, toca sua alma. Uma impressão, uma paz repentina, uma palavra que vem ao coração. Essa é a primeira voz que vamos explorar, o sussurro suave do Espírito Santo. Derek Prince ensinava que Deus não compete com o barulho deste mundo. Ele não grita, ele não força, ele sussurra. Isso está claramente ilustrado em 1 Reis 19, 11 e 12, quando o profeta Elias, após enfrentar Jezabel e fugir desesperado para o deserto, buscava uma manifestação divina. A Bíblia diz que Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas ele veio no som de um suave sussurro. Foi ali, no silêncio do coração, que Elias encontrou a resposta. Esse som representa a direção pessoal do Espírito Santo, que guia cada passo do crente obediente. É quando você está prestes a tomar uma decisão importante e sente uma paz ou um desconforto inexplicável. É quando um versículo se destaca na sua leitura da Bíblia, como se fosse sublinhado por Deus. Ou quando, no meio de um louvor ou oração, uma ideia clara surge e você sabe, sem sombra de dúvida, que não veio de você. Derek dizia: o Espírito Santo é um cavalheiro. Ele guia, ele convence, mas jamais invade. Por isso, precisamos aprender a silenciar a alma, a desligar o ruído do mundo para perceber essa voz mansa. Mas aqui está o perigo. Muitos ignoram esse sussurro, trocam a direção do Espírito pela voz das emoções, da lógica ou da opinião dos outros. E o resultado? Caminhos tortuosos, escolhas erradas e anos de vida desperdiçados. Quantas vezes você tomou uma decisão e depois se lembrou daquela impressão que teve, mas ignorou? Isso já aconteceu com você? Esse sussurro não é um conselho qualquer. É Deus falando diretamente à sua consciência, tentando evitar que você entre em laços do inimigo, que entre em negócios desonestos, em relacionamentos destrutivos
ou mesmo em ministérios que não foram ordenados por Ele. A direção do Espírito é um presente e só funciona quando damos ouvidos. Jesus mesmo disse em João 10:27: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. O Espírito Santo não apenas fala, ele espera ser ouvido. Para ouvir esse sussurro, você precisa cultivar uma vida de oração constante, leitura bíblica, jejum e sensibilidade espiritual. Em tempos de ruído extremo, a verdadeira direção de Deus virá pelo som que quase ninguém percebe, mas que muda tudo para aqueles que ouvem. Segundo som, o som da convicção, a voz que confronta o pecado. Há um som que muitos cristãos querem evitar, mas que é absolutamente necessário para a salvação. A voz do Espírito Santo que confronta o pecado. Essa é a voz que nos paralisa no meio de uma escolha errada, que nos faz chorar em silêncio após uma atitude impura, que nos lembra da santidade de Deus no momento em que o pecado tenta seduzir. Derek Prince dizia que a convicção do Espírito não é para humilhar, mas para restaurar. Em João 16:8, Jesus foi claro. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é uma das missões centrais do Espírito Santo, não nos deixar confortáveis no erro. E ele faz isso com firmeza, com clareza, mas também com amor. Essa convicção não é uma acusação cruel, mas um chamado urgente à transformação. Quantos de nós já ouvimos esse som? Você está prestes a mentir. E seu coração aperta. Está se envolvendo em algo ilícito e perde o sono. Está alimentando um pensamento de adultério e uma tristeza espiritual invade a alma. Esse é o Espírito dizendo não. É a sirene de alerta do céu, tentando nos impedir de destruir nossa própria vida. Derek Prince alertava que ignorar essa voz é como desligar um alarme de incêndio enquanto a casa está pegando fogo. O pecado sempre começa pequeno, mas a convicção do Espírito é o sinal de que Deus ainda está tentando nos alcançar. E quanto mais resistimos, mais endurecemos o coração, até que essa voz se torne cada vez mais distante. Muitos confundem essa convicção com culpa ou condenação, mas há uma diferença. A culpa paralisa, o Espírito confronta para libertar. A condenação vem do inimigo, que acusa sem oferecer saída. O Espírito Santo, por outro lado, aponta o erro e imediatamente nos convida ao arrependimento, à cruz, ao sangue de Jesus. Essa voz também é individual. O que para um pode parecer aceitável, para outro é claramente pecado, porque o Espírito trata com cada um segundo seu nível de maturidade, seu chamado e sua consciência. Por isso, precisamos estar abertos para ouvir. Mesmo quando dói, mesmo quando nos expõe, se você sente que está longe de Deus, se pecados que antes te incomodavam hoje não te afetam mais, peça ao Espírito que te convença novamente. Chore, confesse, clame por limpeza, porque quando essa voz se cala, é sinal de perigo. Não há nada mais trágico do que um coração que não ouve mais o som da convicção. Hoje, Deus quer restaurar a sua sensibilidade espiritual. Ele quer que você sinta novamente, que se arrependa sinceramente, que abandone o pecado de vez e saiba, quando o Espírito confronta, é porque Ele ainda te ama. Terceiro som, o som de intercessão, a voz que grita em nós com gemidos. Existem momentos em que as palavras humanas não são suficientes. Quando a dor é tão profunda, a confusão tão intensa e a guerra espiritual tão feroz, que tudo o que conseguimos fazer é chorar, gemer, ou simplesmente ficar em silêncio diante de Deus. É aí que se manifesta o terceiro som do Espírito Santo, a voz da intercessão com gemidos inexprimíveis. Derek Prince ensinava que a verdadeira oração não começa em nós, mas no coração de Deus.
E o Espírito Santo é quem transporta os anseios do céu para a nossa alma, transformando-nos em canais de intercessão viva. Em Romanos 8:26, Paulo declara: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse som é profundo. Não vem da mente, não se forma com palavras ensaiadas. Ele brota do íntimo. É o clamor do Espírito em nós, levando nossas súplicas ao Pai de forma perfeita. É uma oração sem gramática, sem formalidade, mas cheia de poder e verdade. Talvez você já tenha vivido isso. No meio da madrugada, acorda com um peso no coração. Não sabe por quem orar, não sabe o motivo, mas começa a chorar, a clamar, a gemer. Esse é o Espírito intercedendo. Às vezes, é por sua própria vida. Outras, por alguém que está sendo atacado, alguém que precisa de salvação, ou mesmo por situações proféticas que nem imaginamos. Derek Prince dizia: o Espírito Santo é o maior intercessor do universo. E quando ele encontra um vaso disponível, ele ora através de nós com autoridade e fogo. Essa intercessão abre portas, quebra correntes e move o céu. Mas aqui está o ponto. Muitos rejeitam esse som por não o compreenderem. Acostumados com orações racionais e controladas, esquecem que o Espírito opera em profundidade espiritual. Às vezes, ele nos leva a orar em línguas, a clamar alto, a ajoelhar, a gemer sem entender. E tudo isso é válido quando é ele quem guia. Você tem sido um intercessor do Espírito? Tem dado espaço para que ele ore através de você? Ou tem limitado suas orações àquilo que sua mente entende? Esse som, quando ouvido e obedecido, transforma você em um guerreiro invisível. Você pode nem saber o que está acontecendo, mas no mundo espiritual, os céus estão se movendo porque você deu voz ao Espírito. Se você sente que suas orações têm sido secas, mecânicas, sem vida, peça ao Espírito que renove esse som em você. Abra espaço para ele interceder. Permita-se ser um canal de gemidos que tocam o coração do Pai, porque às vezes as orações mais poderosas são aquelas que não conseguimos explicar. Quarto som, o som profético, a voz que anuncia o futuro e revela mistérios. Há um som que desperta, que ilumina, que revela aquilo que os olhos naturais não enxergam. É o som profético do Espírito Santo, a voz que revela os mistérios ocultos, que mostra o que está por vir e traz direção sobrenatural. Esse som é como o toque de uma trombeta no meio da escuridão. Ele aponta o caminho e expõe os perigos escondidos. Derek Prince era claro ao ensinar que o Espírito Santo é o Espírito da profecia. Ele não apenas consola, ensina e guia, mas também revela os propósitos eternos de Deus. Em João 16:13, Jesus disse: quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Este som é essencial para os tempos em que vivemos. O mundo está mergulhado em confusão moral, crise espiritual e engano religioso. Mas o Espírito Santo levanta seus profetas, não como adivinhos, mas como sentinelas espirituais que recebem revelações diretamente do trono de Deus. Você já experimentou isso? Já sentiu que algo ruim ia acontecer e depois se confirmou? Já recebeu uma palavra durante a oração e viu aquilo se cumprir? Isso não é acaso. É o som profético do Espírito te preparando, te alertando, te instruindo. Derek Prince dizia: a profecia não é para impressionar, mas para edificar, exortar e consolar. O verdadeiro som profético nunca traz confusão ou medo. Ele traz clareza, urgência e paz. Ele aponta para Cristo, não para o ego do profeta. Ele revela a vontade de Deus
e não manipula a vontade do homem. No entanto, há também um perigo: os falsos sons proféticos. Vivemos numa geração onde muitos confundem voz de alma com voz do espírito. Pessoas profetizando o que querem ouvir. Líderes usando o "assim diz o Senhor" para controlar outros. É por isso que Derek Prince sempre enfatizava: testem os espíritos para ver se procedem de Deus. 3 João 4:1. O som profético é profundo, mas requer discernimento. Ele pode vir através de sonhos, visões, palavras espontâneas ou até por meio da leitura bíblica, mas sempre estará alinhado com a palavra de Deus. Você tem buscado ouvir esse som? Tem pedido ao Espírito que revele os mistérios do céu? Ou tem vivido apenas na superfície da fé, limitado à lógica e à rotina? Hoje, o Espírito Santo quer restaurar os dons proféticos na igreja. Ele quer abrir teus olhos espirituais, afinar teus ouvidos celestiais e fazer de você um instrumento que vê além, que ora com propósito e que fala com autoridade. Mas para isso, você precisa ouvir e obedecer o som profético. 5º som, o som de advertência, a voz que alerta sobre perigos espirituais. Existe um som do espírito que não agrada à carne, mas que pode salvar a alma. É o som da advertência. A voz que grita no espírito: cuidado! Quando estamos a um passo da queda, prestes a entrar em armadilhas invisíveis, enganados por disfarces bem elaborados do inimigo. Derek Prince enfatizava que o Espírito Santo é um sentinela em nossa consciência. Ele vê o que não vemos, conhece o que não conhecemos e antecipa ataques antes mesmo que aconteçam. Ele alerta com urgência, nos desperta no meio da noite, nos faz sentir um peso inexplicável. Tudo isso para nos impedir de seguir por caminhos perigosos. Esse som não vem sempre como uma revelação profética, mas muitas vezes como um incômodo espiritual, um desconforto na alma. É aquela situação em que tudo parece certo na aparência. A oportunidade é boa, a pessoa é simpática, o caminho parece promissor. Mas o espírito grita por dentro: não vá. Quantos cristãos teriam sido poupados de traições, de casamentos fracassados, de negócios arruinados, se tivessem dado ouvidos a esse som? Quantos ministérios não caíram por ignorarem um simples aviso do Espírito, achando que era apenas coisa da cabeça? Derek dizia: o Espírito Santo nos alerta porque nos ama mais do que qualquer amigo humano. Ele não quer apenas nos abençoar, ele quer nos proteger. E essa proteção muitas vezes vem através da obediência a advertências que nem sempre fazem sentido no momento. Mas esse som, quando ignorado repetidas vezes, começa a se calar. A Bíblia fala de pessoas que cauterizaram a consciência. 1 Timóteo 4:2. Ou seja, já não sentem mais quando o Espírito avisa. Estão espiritualmente surdas, confiando apenas em seus próprios entendimentos, andando por vista e não por fé. O som da advertência pode vir por meio de uma pregação que te confronta, pode vir por um sonho que te incomoda, pode vir até por uma criança, um irmão na fé, ou pela palavra aberta em um versículo exato. Mas se o Espírito Santo está dizendo: pare, não vá adiante. Se hoje você está diante de decisões importantes sobre relacionamentos, trabalho, ministério, ou até mesmo sobre o que consome nas redes sociais, peça ao Espírito que fale. E quando ele falar, ouça, obedeça, mesmo que custe. Porque uma simples advertência do Espírito Santo, quando ouvida com humildade, pode te livrar de anos de dor e destruição. Deus não tem prazer em te punir. Ele quer te preservar. 6º som, o som de glorificação, a voz que exalta a Jesus Cristo.
Entre todos os sons que o Espírito Santo emite, há um que é inconfundível. A voz que exalta, glorifica e revela Jesus Cristo como Senhor absoluto de todas as coisas. Esse é o som que invade o coração com adoração verdadeira, que transforma reuniões comuns em encontros celestiais e que nos leva a cair de joelhos em reverência diante da majestade de Deus. Derek Prince ensinava que a principal missão do Espírito Santo não é chamar atenção para si mesmo, mas glorificar o Filho. Em João 16:14, Jesus afirma: Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O som de glorificação é a evidência mais pura da presença do Espírito. Onde Jesus é exaltado, o Espírito está operando. Vivemos uma época em que muitos estão buscando experiências, sinais e sensações. Mas Derek advertia: se uma manifestação espiritual não exalta Jesus, questione sua origem. O verdadeiro mover do Espírito nos leva à cruz, ao arrependimento, à rendição total. E não a exibições vazias ou emocionalismo disfarçado de unção. Esse som pode ser percebido no louvor que aquece a alma, na pregação que exalta o nome de Cristo acima de tudo, na oração que termina com lágrimas de adoração. É o som que tira o foco do homem e direciona os olhos da igreja para o Cordeiro de Deus. É impossível ouvir esse som e permanecer o mesmo. Você já viveu esse tipo de experiência? Já esteve em um culto onde ninguém queria mais parar de adorar? Já sentiu seu coração arder ao ouvir uma canção ou um versículo simples que te fez lembrar da glória de Jesus? Isso não foi apenas emoção, foi o som da glorificação do Espírito. E esse som também tem um efeito poderoso. Ele limpa na atmosfera espiritual. Onde Jesus é exaltado, demônios batem em retirada, opressões caem por terra e o céu se manifesta. Porque o nome de Jesus é autoridade suprema. E o Espírito sabe disso melhor do que ninguém. Mas precisamos dar espaço para esse som. Em nossos cultos, nossas casas, nossa vida devocional. Muitas vezes, estamos tão ocupados pedindo bênçãos, soluções, direções, que esquecemos o mais importante: adorar a Jesus em espírito e em verdade. Derek Prince dizia: a adoração é a resposta natural de um coração cheio do Espírito. E se hoje você não sente mais prazer em adorar, se o nome de Jesus se tornou comum nos seus lábios, é sinal de que precisa se reconectar com essa voz glorificadora. Porque quando o Espírito fala, ele não te aponta para você mesmo. Ele aponta para Cristo. E onde Jesus é exaltado, ali está a liberdade, o poder e a plenitude do céu. Sétimo som, o som de poder. A voz que desata milagres, cura e libertação. Chegamos ao sétimo som, e talvez o mais esperado por muitos, o som de poder. Esse é o som que rompe com o natural, que traz o céu à terra, que faz o impossível se curvar diante da autoridade de Deus. É o som que acompanha os milagres, a cura, a libertação e o batismo com fogo. Onde esse som ecoa, nada permanece como estava. Derek Prince afirmava com convicção: o Espírito Santo é poder em ação. Ele não é apenas um conselheiro suave ou uma presença consoladora. Ele é o poder criador de Deus em movimento. Em Atos 1:8, Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não ideias, não emoções. Poder. Esse som de poder pode ser audível ou espiritual. Pode vir como um grito de libertação, como o barulho de uma multidão em louvor, como um silêncio carregado de glória. Pode ser manifestado através de uma oração de cura, um toque sobrenatural, um ato de fé ousado que libera milagres. Derek Prince viu isso ao longo de seu ministério. Pessoas possessas, libertas com uma palavra. Enfermidades incuráveis sendo curadas diante de milhares.
Correntes espirituais se quebrando em silêncio absoluto, porque o Espírito falou. E quando ele fala com poder, o inferno se cala. Mas atenção, esse som não é show, não é performance, não é para impressionar. É fruto de intimidade. É manifestação da glória de Deus para testemunhar que Jesus está vivo. O próprio Jesus declarou em João 14:12, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Isso é possível porque o mesmo Espírito que estava nele está em nós. Quantas igrejas hoje têm substituído esse som por entretenimento? Quantos cultos estão cheios de luzes, mas vazios de poder? Derek Prince alertava: a ausência de poder na igreja moderna é um reflexo da ausência do Espírito Santo como autoridade. Se você quer ouvir esse som, precisa buscá-lo com fome. Precisa se esvaziar de si, renunciar ao pecado, mergulhar em oração, jejum e obediência. Porque o Espírito não dá seu poder a quem não leva sua presença a sério. Esse som é também um sinal para os incrédulos. Em Atos 2, o som como de um vento impetuoso encheu a casa onde os discípulos estavam. O Espírito desceu e o mundo nunca mais foi o mesmo. Eles saíram dali cheios de ousadia, curando, pregando, expulsando demônios, fazendo o nome de Jesus conhecido entre as nações. Você deseja esse som? Quer ser um canal de poder? Então abra espaço para o Espírito te encher. Porque onde ele encontra vasos limpos, ele derrama autoridade. Onde encontra corações quebrantados, ele libera fogo. E o som de poder, quando liberado, transforma pessoas comuns em agentes de milagres. Ouça, obedeça e viva. A voz do Espírito ainda fala. Meu irmão, minha irmã, depois de tudo isso, a pergunta que fica é simples, mas profunda. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo? Não estou falando de escutar com os ouvidos naturais. Estou falando de perceber no Espírito, de discernir quando Deus está falando, através de um sussurro, uma convicção, um clamor profundo, uma palavra profética, um alerta, uma adoração que exalta Jesus ou uma manifestação de poder sobrenatural. Derek Prince não apenas ensinava esses sons, ele os vivia. E ele sempre dizia: a maior tragédia da vida cristã é estar cheio de atividades, mas vazio da presença do Espírito. O Espírito Santo ainda fala, ele ainda guia, ele ainda cura, ele ainda revela, ele ainda derrama poder. Mas ele só fala com quem está disposto a ouvir. Se a sua vida espiritual está fria, se você não sente mais a presença de Deus como antes, se está lutando contra o pecado, contra a confusão, contra o desânimo, volte ao altar. Arrependa-se. Abra a Bíblia com fome. Ore até que o céu se manifeste. Busque até que o Espírito volte a falar. Não viva à margem do mover de Deus. Não se contente com uma fé sem fogo, sem lágrimas, sem frutos. Você foi chamado para mais. Você foi criado para ser templo do Espírito, para andar em intimidade com Ele, para carregar a glória de Deus neste mundo. Dicas práticas para ouvir os sons do Espírito. Ore todos os dias com sinceridade e silêncio. Depois de falar, pare e ouça. Leia a Bíblia com o coração aberto. A voz do Espírito ecoa nas páginas sagradas. Jejue para afinar sua sensibilidade espiritual. O jejum cala a carne e desperta o espírito. Esteja cercado de irmãos que também ouvem o Espírito. O ambiente espiritual influencia o discernimento. Obedeça imediatamente quando o Espírito falar. A obediência gera mais revelação. E agora, eu te faço um apelo como servo de Deus. Volte ao primeiro amor. Clame pelo Espírito Santo como quem precisa respirar. Peça a Ele. Fala comigo outra vez, Senhor. Porque quando o Espírito fala e você ouve,
sua vida nunca mais é a mesma. Se essa mensagem tocou o seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva no canal. E nos comentários diga qual dos 7 sons você já experimentou. Seu testemunho pode reacender a fé de alguém. Que o Espírito Santo fale com você ainda hoje. Em nome de Jesus. Amém.